Alasca, a última fronteira americana. Um paraíso selvagem de montanhas cobertas de neve, rios cristalinos e auroras boreais dançando no céu noturno. O lugar onde aventureiros buscam fortuna nas minas de ouro, onde pescadores enchem seus barcos com salmão e caranguejo real, onde o petróleo jorra da terra gerando bilhões em riqueza. Um estado onde cada morador recebe um cheque anual só por viver lá. Onde caçadores corajosos dominam a natureza e sobrevivencialistas constroem cabanas remotas para viver em total liberdade. Pelo menos, é isso que os reality shows e os cartões postais nos mostram. Mas, e se eu te dissesse que existe um outro Alasca? Um Alasca invisível, brutal, onde a pobreza é mais fria que o próprio inverno? Hoje, o Belo Mundo vai te levar para dentro dessa realidade oculta, revelando como é ser pobre no estado mais gelado da América, onde sobreviver vai muito além de apenas aguentar as temperaturas negativas. Número 1. Localização e dados geográficos. Antes da gente mergulhar na realidade da pobreza no Alasca, vale entender o que torna esse lugar tão único e tão complicado. Primeiro, o tamanho. O Alasca é o maior estado dos Estados Unidos. Tem mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Só para ter uma ideia, ele tem quase o tamanho de toda a região Nordeste. Esse pedaço gelado fica lá no cantinho do mapa, no extremo noroeste do continente. Faz fronteira com o Canadá a leste, é banhado pelo Oceano Pacífico ao sul, pelo Mar de Bering a oeste e pelo Mar Ártico ao norte. E não, ele não é colado com os outros estados americanos. Para chegar lá por terra, você precisa atravessar o Canadá inteiro, de Seattle, na costa oeste, até Anchorage, a maior cidade do Alasca. São mais de 3.000 quilômetros de estrada. O clima também não facilita. No interior, o inverno pode bater 50 graus negativos com tranquilidade. Em Fairbanks, uma das cidades mais amenas da região, a média no inverno é de 23 graus negativos. No verão, a média sobe para uns 17 positivos. A variação é brutal. Nas áreas costeiras, como Anchorage e Juneau, o mar ajuda a suavizar um pouco o frio, mas continua gelado de doer. E no extremo norte, em Utqiagvik, que até pouco tempo atrás se chamava Barrow, o sol desaparece por mais de 60 dias no inverno. E no verão, o contrário. O sol não se põe. Fica o tempo todo no céu. É o tal do sol da meia-noite. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse lugar, a gente já fez um vídeo só sobre isso. Assim que esse episódio acabar, procure aqui no canal. 10 fatos chocantes sobre a cidade mais remota da América que te deixarão sem palavras. E te deixam mesmo. Esse lugar é meio insano. E como se tudo isso já não fosse desafiador, mais de 80% das comunidades do estado não têm estrada. Isso mesmo. São as chamadas aldeias do mato, onde só se chega de avião, barco, motoneve, ou às vezes, pela estrada de gelo quando o rio congela. Agora pensa, se já é difícil viver aqui com dinheiro, imagina sem. Número 2. O Alasca que ninguém mostra. Quando a maioria das pessoas pensa no Alasca, a imagem é quase sempre a mesma. Geleiras gigantes, ursos pescando salmão, montanhas cobertas de neve e o céu iluminado por auroras boreais. Parece até cenário de conto de fadas congelado. E os programas de TV só reforçam esse imaginário. Aventureiros corajosos enfrentando a natureza selvagem, pescadores desafiando mares furiosos, famílias isoladas vivendo da terra, como nos velhos tempos. Uma terra de oportunidades, onde a natureza oferece tudo, se você tiver coragem de ir buscar. E os exemplos são vários. A TV ajuda a manter esse sonho vivo. Programas como Sobrevivendo Abaixo de Zero, do canal History, mostram moradores lidando com o frio extremo no dia a dia. Já Alasca, a última fronteira do Discovery Plus, acompanha uma família caçando e cultivando em pleno isolamento. E claro, tem o famoso pesca mortal, onde pescadores enfrentam tempestades no Mar de Bering
atrás de caranguejos gigantes. A impressão que fica é uma só. Todo mundo lá vive no meio do nada, com uma espingarda numa mão e uma machadinha na outra, quase heróis da natureza. Mas, e o outro lado? O lado que não aparece nas fotos turísticas nem nos realities? É o Alasca, onde quase 12% da população vive abaixo da linha de pobreza, onde comunidades inteiras enfrentam taxas alarmantes de atentados contra a própria vida, abuso de substâncias e violência doméstica, onde o isolamento não é estilo de vida, é prisão geográfica, que dificulta tudo: comida, remédio, escola, oportunidade. É o Alasca onde o custo de vida é surreal, onde um galão de leite custa 3 vezes mais que na Califórnia, onde aquecer a casa consome metade da renda. E morar mal não significa só desconforto, significa arriscar a vida quando a temperatura cai para 40 negativos. Esse é o Alasca invisível, onde ser pobre não é só ter pouco, é sobreviver, todo dia, nos lugares mais hostis do planeta. E é sobre esse Alasca que a gente vai falar hoje. Número 3. História e economia. Povos como os Inupiaq, Yupik, Aleuta e tantos outros viviam aqui há milhares de anos. São grupos com línguas, costumes e culturas próprias, popularmente chamados de esquimós, embora esse termo não represente bem quem eles são. E eles não só sobreviveram, eles aprenderam a viver do gelo. Caçavam, pescavam, coletavam o que a terra dava. Tudo em sintonia com as estações e com o ambiente. A virada começou no século XVIII, com a chegada dos russos. Eles vieram atrás das peles de lontra marinha, que valiam uma fortuna, e forçaram os nativos a caçar por eles, quase em regime de escravidão. Depois, em 1867, a Rússia vendeu o território para os Estados Unidos por pouco mais de 7 milhões de dólares. Muita gente achou que o governo americano tinha feito papel de bobo. Chamaram a compra de geladeira de Seward, ou o elefante branco de Seward, em referência a William Seward, secretário de Estado americano que assinou o cheque. Mas aí veio o ouro. Em 1896, foi descoberta uma mina no Yukon, bem perto dali. Começou a corrida do ouro. Muita gente subiu o mapa atrás de fortuna. A maioria não achou nada, mas muitos ficaram e criaram vilas, cidades, comunidades. O verdadeiro boom veio nos anos 60 com o petróleo. Criaram o oleoduto e o tal do fundo permanente, aquele bônus que o Estado paga todo ano aos moradores. Em 2024, foi em torno de $1.300 por pessoa. O problema é que isso nem paga um mês de aquecimento e vocês já vão entender. Número 4. A pobreza em números. Nem toda pobreza aparece na paisagem. E no Alasca, ela costuma se esconder atrás de florestas, geleiras e bônus anuais de petróleo. Para entender o tamanho do problema, é preciso saber primeiro o que o governo chama de pobre. Em 2025, uma família de 4 pessoas entra nessa categoria se ganha menos de $31.200 por ano. Esse valor é o mesmo no país inteiro. Mas aqui, esse dinheiro mal cobre o básico por alguns meses. Segundo o US Census Bureau, mais de 80 mil pessoas vivem abaixo dessa linha no estado. Entre as crianças, o número passa de 15%, só que a conta piora. Um estudo da Poor People's Campaign aponta que quase 42% dos moradores estão na faixa chamada de baixa renda, ou seja, ganham até o dobro da linha da pobreza. Trabalham, têm salário, mas vivem no limite. Uma conta atrasada e tudo desmorona. Para se ter uma ideia, em 2023, mais de 27 mil famílias já estavam com o aluguel ou a hipoteca atrasados. E no Alasca, não é só o teto que pesa, é tudo. Número 5. Custo de vida. À primeira vista, parece um lugar de oportunidades, mas basta entrar no mercado ou receber a conta de luz para entender. Aqui,
Viver custa caro, muito caro. E não estamos falando de luxo Haim. Um galão de leite pode chegar a $10, um pacote de fraldas, 30. Aquecer uma casa pequena durante o inverno? De $500 a $800 por mês, e o aluguel de um quarto em Anchorage já passa dos 1.200. Segundo a plataforma Remitly, o custo de vida é 25% maior do que a média americana. E isso considerando só as cidades grandes. Em comunidades remotas, tudo dobra, triplica, até quintuplica de preço. A razão é simples. Quase tudo precisa ser transportado por avião ou navio. Em vilarejos como Hooper Bay ou Kivalina, uma dúzia de ovos pode custar $15. Um pacote de papel higiênico, 28. Isso quando o avião consegue pousar. E o problema não é só comida. O combustível para aquecer uma casa pode consumir até metade da renda familiar. Em lugares como Noatak ou Anaktuvuk Pass, o galão chega a $12. Segundo o site UpNest, uma família pode gastar mais de $7.000 por ano só para manter a casa aquecida. Mesmo nas cidades maiores, como Anchorage ou Juneau, os custos são altos. Um apartamento de 2 quartos gira em torno de $1.500 por mês. E nem começamos a falar da luz, do gás ou da internet, que, em muitos lugares, custa $300 mensais e mal carrega uma página. No final, o que sobra é uma equação impossível. Comer ou esquentar a casa. Comprar remédio ou pagar aluguel. Manter a luz ou comprar roupa para o inverno. É uma matemática cruel. E todo dia tem que escolher o que comprar e o que atrasar. E aqui, atraso não significa só dívida. Significa viver no frio sem saber se vai ter onde dormir decentemente no mês seguinte. Número 6. Moradia. Aqui, ter um teto não é só conforto, é sobrevivência. Durante os longos e brutais invernos, morar mal pode ser fatal. E mesmo assim, o estado enfrenta uma das piores crises habitacionais do país. Em cidades como Anchorage, o aluguel médio de 2 quartos passa dos $1.500. Quem ganha salário mínimo gasta mais da metade da renda só com moradia, quando consegue encontrar. A oferta é baixa, os imóveis são antigos e os programas sociais têm fila de anos. Nas comunidades rurais, onde vivem muitas famílias nativas, a situação é ainda pior. É comum encontrar 3 gerações morando num espaço minúsculo. Segundo o relatório Alaska Safe Housing Assessment Report, de 2024, cerca de 40% das casas nessas áreas são superlotadas, quase 3 pessoas por quarto. E não são casas em boas condições. Muitas foram construídas décadas atrás com material ruim e zero preparo para o frio. Resultado? Paredes mofadas, piso podre, isolamento falho. Em 20% dessas casas, nem encanamento tem. O banheiro é um balde plástico, o famoso honey bucket. Isso impacta diretamente na saúde. Crianças e idosos vivem doentes com infecções e problemas respiratórios. E tem ainda o permafrost, que está derretendo e afundando as casas. Em lugares como Newtok e Kivalina, vilas inteiras já foram forçadas a se mudar. Sem casa, tem gente vivendo em barracas nas florestas de Anchorage, ocupando prédios abandonados ou escondidos em túneis de aquecimento. Mais de 3.000 pessoas estão assim. E nos dias mais frios, o único abrigo é uma vaga disputada nos poucos centros lotados da cidade. Número 7. Alimentação. Um lugar cheio de rios, salmões, florestas, animais selvagens. E mesmo assim, tem gente que não sabe quando vai fazer a próxima refeição. Não é exagero. Cerca de 95.000 pessoas vivem com insegurança alimentar, o que dá mais ou menos 13% da população. Em áreas isoladas e comunidades nativas, esse número chega a 1 em cada 4 moradores. O principal vilão? O preço. Uma melancia custa $40, um saco de batatas, 30, uma dúzia de ovos, 15. E em lugares mais distantes pode triplicar. Quem tem família grande e pouco dinheiro acaba vivendo de enlatado,
macarrão instantâneo e pão velho. Alimento fresco virou artigo de luxo. E a conta vem na saúde. Diabetes, obesidade, pressão alta, doenças que nem existiam por aqui antigamente, agora viraram rotina. No passado, os povos nativos se viravam com o que a terra dava. Caçavam, pescavam, colhiam frutas silvestres. Mas hoje, o clima mudou, os animais sumiram, a gasolina tá cara, e as leis de caça só dificultam. Sem barco, sem munição, sem rede, não tem comida. E tem outro problema, os mais jovens já não sabem mais caçar. A cultura alimentar tradicional tá sumindo com os mais velhos. Muita gente depende do SNAP, o Programa de Assistência Alimentar. Em 2023, mais de 105 mil pessoas usavam esse benefício. Mas mesmo assim, os bancos de alimentos vivem lotados. As doações são disputadas. E no interior, é cada um por si. Quem não tem mercado perto, espera o barco. Quem não tem barco, espera o vizinho. Comer por aqui exige sorte, adaptação e muita criatividade. Número 8. Saúde. Das 229 comunidades do estado, mais de 200 não têm estrada. Isso mesmo. Para muita gente, ir ao médico significa pegar um avião. E quando o tempo fecha, o que não é raro, não tem voo, não tem ambulância, não tem socorro. Em várias aldeias, o atendimento é feito por um health aide, um técnico com treinamento básico, sem estrutura, sem equipamentos. Se a situação for mais grave, o paciente precisa ser evacuado de avião até um hospital regional. Mas isso pode demorar horas, às vezes dias. E durante uma tempestade de neve, nem isso. Tem história de parto feito por telefone, com um médico orientando o parente à distância, porque o avião não conseguiu pousar. E tudo isso tem um preço, literalmente. Uma evacuação médica pode passar fácil dos $30.000. Em casos mais urgentes, 100 mil. Com seguro. Sem seguro, vira dívida impagável. Os povos nativos têm acesso ao Indian Health Service, um sistema federal, mas vive sobrecarregado. Tem fila para tudo. Cirurgias simples demoram meses. As consequências aparecem nos números. A expectativa de vida entre nativos é menor, a tuberculose é 7 vezes mais comum que no resto do país, e doenças respiratórias são comuns entre crianças que vivem em casas mal isoladas, com mofo e sem aquecimento adequado. E tem a saúde mental. O Alasca tem a maior taxa de suicídio dos Estados Unidos. Entre jovens nativos, os números são ainda piores. Isolamento, escuridão no inverno, falta de apoio psicológico. É uma mistura perigosa. Aqui, até um problema simples pode virar tragédia. Porque a distância é grande, o sistema é frágil. E para quem é pobre, qualquer gripe pode se transformar numa tragédia. Número 9. Políticas públicas. Tem ajuda? Tem. Mas quase nunca é o suficiente. E quase nunca chega onde mais precisa. O bônus do petróleo, aquele que todo mundo comenta, o tal do Permanent Fund Dividend, existe desde os anos 80. Em 2024, cada morador recebeu $1.702 que são trocados perto do custo de vida. Como a gente viu ao longo do vídeo, tem também os programas federais, SNAP, Medicaid, WIC, tudo ajuda. Mas entre se cadastrar, ser aprovado e conseguir usar, tem um buraco enorme, principalmente nas áreas isoladas. Tem gente que mora tão longe que nem consegue acessar os benefícios que, no papel, já são dele. O que acaba funcionando na prática são as redes locais. Igrejas, ONGs, voluntários. Eles doam comida, cobertor, às vezes remédio. Só que isso é remendo. Um alívio de momento. Quando a tempestade passa, o problema ainda está lá. O governo estadual até tenta com algumas iniciativas, como o incentivo para médicos trabalharem no interior ou o programa de moradia rural. Mas falta dinheiro, falta alcance, falta prioridade. E quem está no interior, na casa de madeira, na vila sem estrada, continua esperando e tem que se virar com o pouco que tem. No papel, tem programa para tudo. Na prática, o que chega é atrasado, é insuficiente, ou nem chega. Ser pobre é difícil em qualquer lugar. Mas aqui,
Onde tudo é longe, caro e congelado, ser pobre não é só duro, é perigoso e muitas vezes é desumano. Agora a gente quer saber de você. Qual parte mais te chocou? O custo da comida? A saúde? O isolamento? Conta aqui nos comentários. E claro, se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo da série que mostra como é ser pobre em algum lugar desse mundão. A gente se vê na próxima parada.